Muito obrigado, muito obrigado. Este é o 37º vídeo da série Guia para uma Vida Próspera e Feliz. Na verdade é uma regravação, porque na transmissão deu um problema, quer dizer, na verdade a internet acho que não estava, tinha caído, não estava fazendo transmissão e consequentemente, obviamente, né, não gravou no YouTube. Então essa é a regravação da primeira parte, né, que é o estudo do caso, orientação pessoal. O questionamento é o que fazer para mudar de atitude, mudar de comportamento, para poder mudar de vida, né? O questionamento foi passado, né, o detalhe, né? Ao ler o livro da Seiichi Noe, entendi que na imagem verdadeira sou filho de Deus perfeito, dotado de capacidade infinita, mas continuo fraco, sem recursos materiais, né, acho, financeiro. Orientaram para ver a imagem verdadeira, mas por mais que eu visualize a minha imagem verdadeira, não consigo mudar a minha vida. É difícil passar da teoria para a prática, do conhecimento para uma habilidade, uma ferramenta, né? Isso não fica desapontado, né, que é próprio do Dr. Masaru Taniguchi, levou 5 anos, tá? A primeira revelação, depois que leu o livro do Holmes, ele recebeu por volta de 1925, e só em 1930, na final de 1929, é que ele conseguiu realmente aplicar o fundamento, o ensinamento na vida dele. Então ele diz que no final do ano de 1929 foi o final da minha antiga vida. Até então acreditava que esse homem carnal fosse eu, vinha a figura dele, né, magro, esquelético, né, doentio, e ele achava que ele era um homem fraco, né. Via também a pequena quantia de dinheiro que tinha na carteira e julgava-se pobre, né. Essa era a situação. Até aquele momento ele ainda não tinha conseguido transcender o aspecto fenomênico, né? Exatamente como foi questionado, né? Ao ler o livro entendi que sou filho de Deus perfeito, né? Dotado de capacidade infinita, mas continuo fraco, né? Sem recursos financeiros. Exatamente a situação que o Dr. Masaru Taniguchi vivia, né? Tem que transcender esse aspecto fenomênico. Então tem que entender isso, o que é transcender, né? Por que a pessoa tem dificuldade, né, de transcender? Basta ver a imagem verdadeira. Então tem que entender o que é ver a imagem verdadeira, né? Uma voz me dizia mentalmente: este mundo é projeção da mente. No momento em que você tomar consciência da força infinita que existe dentro de si, passará a manifestar essa força. O seu Jisso, né, ou a imagem verdadeira, é um ser divino e eterno, dotado de potencialidade infinita. Contestei, né, mentalmente, Dr. Masaru Taniguchi, né, dentro do diálogo, mas isso só se diz respeito à imagem verdadeira. No aspecto fenomênico, não passo de um ser fraco, sem força, sem recurso. Quanto ao Jisso, né, quanto à imagem verdadeira, sou dotado de força e recurso. Mas no meu aspecto fenomênico, né, então ele contestava a afirmação da voz, né? Dr. Masaru Taniguchi: até aquele momento eu entendia que sou dotado de forças e recursos na minha imagem verdadeira, mas no meu aspecto fenomênico era fraco, doentio e sem dinheiro. Até aquele momento ele diz, existia 2 eu, né? E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Tem o eu, né? Eu do Filho de Deus, eu do Jisso, eu da imagem verdadeira, e eu do aspecto fenomênico, né? E aí fica uma briga entre eu, o verdadeiro, e eu falso, né?
Recebi de Deus que só existe o Dissô, né? A imagem verdadeira, o Filho de Deus criado à sua imagem e semelhança. Mas continuava pensando que existia o eu da imagem verdadeira e eu do aspecto fenomênico, né? Seria o corpo, né? Doentio, magro, fraco e sem dinheiro. Era óbvio, né, que se Deus disse só existe o Dissô, só existe a imagem verdadeira, o eu do aspecto fenomênico não existia, né? É bem óbvio, né? Se só existe isso, o outro não pode ter, né? E aí ele indaga, né? Agora, isso depois, né? Como pude continuar preso a algo que não existe, né? Se recebeu dizendo que só existe o Dissô, a imagem verdadeira, como pude pensar que existe o outro, né? Como é que eu pude pensar em me libertar de alguma coisa que não existe? Isso é uma luta inútil, né? É como você lutar com sua sombra, tá? Nunca você vai vencer a tua sombra. Simplesmente porque pensava que existe o que não existe, né? Ou seja, a ilusão, devido à ilusão. Ilusão é o pensamento invertido, pensar que existe algo que não existe. E dominado pela ilusão, travava essa luta. Naquele momento, libertei-me da pobreza honrada, né? E da doença e de todos os problemas, das limitações, né, que ele tinha para poder iniciar, escrever artigo, publicar revista, né? Ele se libertou de todas as limitações materiais. Ele se resume, né, em libertei-me da pobreza honrada. É muito comum ver esta forma de pensar dentro da Sentir, né? Dentro da Sentir, quer dizer, entre os praticantes dos ensinamentos da Seitonoye, como se tivesse dois eus, né? Atualmente, né? Depois, numa fase, o pessoal entendia, né, que era o Dissô, né? Nem questionava, né? Hoje em dia tem muito isso, né? É o que mais pergunta, né? O que eu faço para manifestar a imagem verdadeira? O que eu faço para ver a imagem verdadeira, né? Como se pudesse ver, né? Por que tem dois eus, né? Parece que tem eu da imagem verdadeira e eu do aspecto fenomênico, né? E aí parece uma luta do eu que não existe com o eu que existe, né? É meio estranho, mas é bem isso. Como pensa que tem dois eus, né? Quer ver o outro, né? O eu da imagem verdadeira. O eu do aspecto fenomênico tem uma imagem, né? É fraco, magro, gordo, sei lá, rechonchudo, né? E acha que ver a imagem verdadeira é ver esse eu fenomênico sorrindo, alegre, feliz, né? E pensa em ver a imagem, né? Imagem do eu aspecto fenomênico, feliz, perfeito, saudável, correndo, né? Cantando, dançando, sei lá. Imagem verdadeira, né? Isso é tradução literária do Skandi Dissô, tá? Ela não é imagem, não tem nenhuma imagem. E se não entender isso, nunca vai conseguir, né? O que é ver o Dissô? O que é ver imagem verdadeira, né? Imagem verdadeira é a tradução literária desses dois kanji de japonês, tá? Não é significado, né? Como muitos pregam, né? Imagem verdadeira é significado do Dissô. Não tem nada a ver com significado, né? Não sei por que fizeram tradução literária de um nome, né? Seria reino de Deus, né? Natureza búdica, Cristo eterno, né? Nome. Para que vai traduzir nome, né? E ainda mais uma tradução infeliz, né? Que leva a querer ver uma imagem, né? Dissô é mente de Deus, manifestação da sua mente. Isto é aquilo que Deus criou, né? Isso é a definição do Dissô, né? Quando o Dr. Massar perguntou o que é Dissô, né? Só existe isso. O que é Dissô, né? É Deus, né? É mente de Deus,
Aquilo que Deus criou, manifestação da sua mente. Aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou é o homem, a sua imagem e semelhança. Mas não é uma figura, né? O formato físico depois foi criado por Senhor Deus usando o pó da terra. E a humanidade hoje pensa que o homem é feito do pó da terra, né? Ou seja, pó da terra quer dizer matéria, tá? O pó da terra tem vários elementos, né, materiais. E acho que juntou isso tudo e aí, sei lá como, surgiu uma inteligência, né? Não sei como é que pode conceber uma coisa dessa, mas enfim. Então, quando fala em imagem verdadeira, né, tem que ver aquilo que é a imagem verdadeira da vida, né, do ser, né, ser humano, né, de só da vida, né. De só da vida é o arquétipo. Arquétipo é o modelo, né, criado por Deus. É como se fosse semente, né, semente do homem. Se você pega uma semente do milho, um grão, né, você planta, nasce a planta. Da planta do milho nascem duas espigas, pode ser que tenha até 3, mas 2 espigas. Cada espiga, vamos dizer, tem 50 grãos, né? Então, de 1 grão, multiplica em 100 grãos, né? E se pegar aqueles 100 grãos e replantar, vai multiplicando, multiplicando. É isso que acontece. Imagina, Deus criou o homem, né? Um modelo padrão, uma semente, plantou essa semente, de lá nasceu 2, né, 2 seres, e replantando esses 2 seres, chegou aos 8 bilhões de hoje. De só da vida é o arquétipo, semente do homem, né? Se o milho, a planta não está bonito, não cresce, não é culpa da semente, né? É das condições. Foi plantado na época errada, não choveu, fez muito frio, muito calor, a pessoa não cuidou direito da planta, enfim. É uma semente, mas se replantar a semente, essa semente a mesma semente em outras condições vai ficar perfeito. E é isso que é ver de Sodoma, ver esse arquétipo, modelo padrão. Pela lei da manifestação da mente, manifesta aquilo que eu reconheço. Quando eu reconheço a minha filiação divina, a vida perfeita manifesta no mundo exterior, no meu mundo fenomênico, no meu corpo, e aí restaura a perfeição original. E isso, né, tem um modelo padrão perfeito. Quando eu mentalizo isso, né, quando eu reconheço isso pela lei mental, manifesta aquilo que eu reconheço, vai manifestar isso. No âmago do mundo fenomênico aparente, que tudo muda, altera, oscila, né? Existe algo imutável, né? Essa é a definição do Dissô. E tem o Dissô do acontecimento, né? do que acontece na nossa vida. Uma coisa é aquilo, a vida, né? Nosso corpo, e o que é o mundo exterior nosso. No mundo exterior também tem o Dissô. Dissô do acontecimento é ver o seu aspecto real, a verdadeira intenção por trás do fenômeno aparente. A verdadeira intenção atrás de infortúnio, de sofrimento, de dor, de tristeza, né? É ver aquilo que Deus escreve através de linhas tortas, né? Por isso que o ditado popular diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Você tem que ver a verdadeira intenção, mas ver a verdadeira intenção você não vai ver com teus olhos, nem com tua inteligência cerebral, você tem que ver com sabedoria. Por isso você tem que fazer meditação, buscar a sabedoria. Dai-me a sabedoria necessária para o dia de hoje. Dai-me o entendimento correto, né? E aí você vai entender o verdadeiro sentido do que está acontecendo, né? Não vai
sofrer, não vai transformar aquilo em, né, uma dificuldade em sofrimento. A mente do universo sempre age no sentido de manifestar amor, vida e sabedoria, né? Ou seja, ela não age para castigar nem punir, né? Qualquer coisa é no sentido de ajudar você, né? Melhorar você. Por isso que no ensinamento da Seitian Lei diz: veja sempre o aspecto positivo das pessoas, coisas e fatos, né? Que é uma das normas. Mas isso não é mero positivismo, né? Ser positivo, ser alegre, né? Por ser alegre, não é isso, né? Ser otimista por otimista, né? É porque existe Deus através, né? Veja sempre o lado positivo das coisas, é ver Deus em tudo, né? Ver o verdadeiro sentido, o verdadeiro aspecto, a verdadeira intenção daquele. E aí você vai compreender, né? Não é, aconteceu isso, né? Mas eu vou imaginar o lado bom disso, né? Não é isso. Né? Não é só isso, né? Isso é positivismo, né? Como mudar de atitude, né? Se a atitude não é vendida na farmácia, né? Esta é a questão, né? Porque nos cursos de palestra motivacional, o pessoal fala: muda a atitude, na atitude faz tua altitude. Tá, até aí tudo bem, né? Mas como mudar de atitude, né? Saber que a atitude faz altitude não serve para muita coisa, né? Da mesma forma que não adianta dizer, né? Você tem que, a empresa tem que implantar gestão de relacionamento, tratar bem os clientes, né? Etc, etc, né? Isso não vai tornar a tua empresa líder do mercado, né? É preciso realmente saber usar isso, transformar isso numa ferramenta, né? Não adianta só conhecer. O professor Stephen Covey foi o autor do livro, né? Um dos best-sellers, né? Aliás, na época, né? Eu não sei se hoje, né? Tem vários livros, né? Mas ele foi o precursor dos ditos gurus de hoje em dia, né? O pessoal ganha dinheiro muito dando essas palestras motivacional, né? Mais ou menos no tipo, fica dizendo: a atitude faz a altitude, mas não diz como é que o que tem que fazer para mudar a altitude, né? Então o Stephen Covey escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, né? Nem sei que número de edição está no 100ª edição, né? Continua vendendo muito, né? Professor Stephen, ele é um professor universitário, ele fazia consultoria, né, na área de humanas, tanto no mundo corporativo como no mundo físico, pessoal, né? Então, foi um dos maiores best-sellers, né, uns 30 anos atrás, né? E ele diz seguinte, resumindo, né, o livro é bem extenso, né, vale a pena ler. Nossas atitudes derivam de como vemos a nós mesmos e o mundo, né, nossas atitudes. Então, para você mudar a atitude, você tem que compreender quem é você e o que é o mundo, né, qual o objetivo do mundo, senão você não muda. Guiamos a nossa vida usando um mapa, né? Ele diz que é como andar na rua, uma cidade. Você tem um mapa e você olha o mapa e vai andando. Se você tá com o mapa errado, claro, vai para o lugar errado. Se o mapa estiver de ponta cabeça, você vai para o lado errado, né? Então, como vemos o mapa, né, ou seja, a si mesmo e o mundo, eu determino o nosso modo de pensar, e esse modo de pensar, claro, determina como eu vou agir, que é a nossa atitude e o nosso comportamento. Então, se eu quiser mudar a atitude, o meu comportamento, eu preciso mudar primeiro o mapa. Tem que estar com o mapa certo, né? Resumindo, é isso que ele quer dizer.
Para mudar a atitude, deve mudar o paradigma, né? Que é como se vê a si mesmo e o mundo, paradigma, né? Se você não quebrar o paradigma, né? Paradigma é aquela coisa de ter uma ideia fixa, tá? O mundo já teve vários paradigmas, tem que sempre quebrar, né? O maior paradigma era que a Terra, né, era o centro do mundo, né? E ninguém aceitava isso, né? Quando falaram que Terra não era centro do mundo, teve maior reboliço, né? Quiseram matar o homem. Por que afeta a nossa atitude, né? O paradigma afeta nossas atitudes. E afeta principalmente como eu vejo o outro. Como eu compreendo como o outro sente. Sem esta compreensão, né, eu quero que né, a minha atitude, quero que seja assim, tem que ser assim, seja seguido pelos outros. Eu quero ser o dono da verdade, né? Aquele cara chato, inflexível, né? Que tem que ser assim, precisa ser assim, né? Seja seguido pelos outros. Isso é o modelo padrão de gente muito tecnocrata, né? Eu vejo muito disso, né? Precisa ser assim, não tem outra solução, né? Não consegue quebrar o paradigma quando diz que achar alternativa, né, para fazer de forma diferente. A pessoa simplesmente diz, não tem outra forma. Essa é a forma técnica de resolver, né? É um absurdo, né? Não tem abertura para enxergar mais e fica batendo o pé em cima daquilo, né? É um tapado, um cego, né, que só enxerga aquilo. Não consegue ver que o mundo é esférico, né? Tem 360 portas abertas. O homem não é matéria dotada de vida, né? O corpo, né, que a gente pensa que é o homem, não passa de templo da vida. A consciência material é que separa eu do outro, né, Dr. Masaru Taniguchi. Exatamente isso, né? A consciência material separa eu do outro, porque cria apego ao corpo, faz agir de forma egoística, eu quero ter posse das coisas, e ao ter posse eu quero impedir, né, isso me impede de fazer ao outro o que quero que faça para mim. Ela contraria a lei da causa e efeito que rege esse mundo. Lei da causa e efeito só tem um parágrafo. Aquilo que eu faço ao outro, faço para mim mesmo. Mas como eu não consigo enxergo eu e o outro, se eu fizer alguma coisa para o outro, eu não estou fazendo para mim. Quando quebra esse paradigma, né, do eu e outros não somos um, quando começa a entender que eu e o outro somos um, não existe o eu e o outro, eu consigo fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para mim, que no fundo é aquilo que eu faço para o outro, faço para mim mesmo, né? E aí acabam-se todos os conflitos e todos os problemas. Muda o meu comportamento, muda a minha atitude. Em vez de querer me proteger, me barrar, eu faço isso para você, porque na verdade estou fazendo para mim. A Seicho no Ie, então, não ensina a ver o errado para consertar o errado, o erro. Ensina, né? Não ensina a ver, analisar, né, a pobreza, o problema, a dor, né? E não faz plano para combater a pobreza. É como ver pobreza, sofrimento, a dor, é como querer estudar a sombra, né? A ciência não estuda a sombra. A sombra é a ausência da luz. A ciência estuda aquilo que existe, a luz. E é a mesma coisa. Não adianta estudar a doença, a pobreza, o sofrimento. Isso é a ausência de alguma coisa. Tem que fazer manifestar. Se é um problema de saúde, né, você tem que manifestar a saúde.
Não adianta ficar olhando, eu sou fraco, onde é que está a minha fraqueza? Não adianta ficar querendo ver a fraqueza, o problema. As pessoas, já contei isso, né? Uma vez veio um senhor doente e ele disse: faço dieta de alimento, disso, aquilo, só como coisa saudável, né? Mas eu não consigo melhorar de saúde, né? Falei: claro que você não consegue, né? Você quer consertar, né? Você não alimenta para manifestar a saúde, né? Em vez de pensar, eu estou alimentando, fazendo essa dieta para curar a minha fraqueza, pense: eu estou alimentando para manifestar a saúde. 10 dias depois ele estava bom, né? Pois é, para mudar o comportamento, atitudes, tem que usar o poder da palavra. Eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou saudável. O que preciso fazer para ser saudável? Comer bem, dormir bem, exercitar. Eu exercito para manifestar a saúde. Eu exercito, eu durmo bem para manifestar a saúde. Eu como bem para manifestar a saúde. Não eu durmo para consertar a minha doença. Eu alimento para resolver o problema da minha fraqueza. Não é isso. Eu alimento para manifestar a saúde. Eu sou saudável. Então, essa é a forma. Eu sou perfeito, né? Eu sou saudável, não tenho nada errado, não estou doente, não tenho problema de fraqueza, né? Não tenho nada a corrigir, não tenho nada a melhorar. Sou perfeito, sou saudável. Quando você abandona, né, o lado que não existe, você vai querer manifestar o lado que existe. Sou perfeito. O que eu preciso fazer para manifestar minha perfeição? O que eu preciso para manifestar minha saúde? O que eu preciso manifestar minha provisão infinita? Isto é atitude proativa, né? Que o Stephen Covey diz, né? É um dos hábitos, né? O modelo de comportamento que você tem que ter. Você tem que habituar a ser proativo. Ele não ensina, né, propriamente como ser proativo. O Dr. Masaru Taniguchi te ensina um método bem fácil, né? O que eu preciso para ser proativo? Eu preciso partir do ponto de que eu sou saudável, preciso partir do ponto que eu sou bem provido, eu preciso partir do ponto que eu sou perfeito, e aí não vou ficar vendo o que está errado, o que fiz de errado, mas vou perguntar para mim: o que eu preciso fazer para manifestar a perfeição? O que eu preciso fazer para manifestar a saúde? O que eu preciso manifestar para manifestar a riqueza infinita na minha vida? Muda, né? Seja proativo. O reativo é que fica vendo, né? Fiz isso errado, isso não está dando certo, preciso ver, preciso ver a imagem verdadeira, porque eu estou fazendo errado. O questionamento foi o que fazer para mudar de atitude e comportamento, né? Para poder mudar de vida. Ver, né? O fundamental né? Você tem que praticar, né? É a palavra que muda você. Você tem que ler onde tem palavra da verdade, tem que ler livro, tem que ler sutra, tem que meditar, né, para compreender a verdade, né? Tem que ler, né, todos os dias sem falta, né? Tem no vídeo anterior, 2, 3 vídeos atrás, eu falei do método que o Dr. Masaru Taniguchi te ensina, né? O que tem que fazer durante 30 dias, né? Só 30 dias, né? Ler, né? Ficar em paz, em harmonia. Ler 10 páginas do livro A Verdade da Vida, que contém palavra da verdade. Eu leio todos os dias, né? Leio o livro da coleção A Verdade, porque lá são palavras de sabedoria, você não tem que ler uma sequência, né?
10 páginas, você lê menos de 10 minutos, né? Na verdade, ele é bem menos. Claro, não adianta só ler, né? Você tem que parar e quando encontrar alguma coisa, você tem que meditar. Parar, aquela frase, medita. Se uma frase chamou a atenção, para, pensa. Qual é o verdadeiro sentido disso, né? Isso vai começar a abrir os olhos da mente. Muito obrigado, muito obrigado.